Olá, muito bom dia. Temos o privilégio e a alegria de estarmos contigo mais uma vez, para juntos celebrarmos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus, ela assim vai nos dizer no livro dos Salmos, no capítulo 128, o verso 1 vai dizer assim: Bem-aventurado ou feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A segurança de estarmos em Deus nos garante a direção certa a seguir. E esse Deus diz por meio da sua palavra nessa manhã que feliz é aquele que faz essa escolha por Ele, de andar com Ele, de aceitar a sua direção, de deixar que Ele dirija os passos e de pegar pela sua mão direita e se deixar conduzir por Ele. Feliz é esse homem, bem-aventurado é esse homem. E nós temos o privilégio de estar aqui, portanto, nessa manhã, celebrando esse culto em nome desse Deus, que quer nos tomar pela mão mais uma vez e nos dar a direção por meio da sua palavra. Por isso nós queremos nos entregar e entregar esse momento de culto, tendo uma palavra de oração, falando com esse Deus. Queremos orar. Querido Deus e Pai, graças nós te rendemos por esse momento tão especial. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de estarmos juntos mais uma vez. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos estar diante da Tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, porque por meio dela Tu nos dás a direção segura. E obrigado, Senhor, porque estando contigo seremos bem-aventurados, felizes. Portanto, Senhor, vem encher esse lugar com a Tua presença. Vem encher, ó Pai, as nossas vidas com o Teu Santo Espírito. Faze-nos, Senhor, transbordar, é o que nós te pedimos nessa manhã. E assim nos entregamos, pedindo, Senhor, limpa-nos e purifica-nos de todo pecado e de todo mal, que possamos sair daqui animados e fortalecidos a viver na Tua presença, é o que nós te pedimos, e por isso nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra assim vai nos dizer: quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e também purificar de toda a injustiça. Nós queremos celebrar esse momento de culto e nós queremos ouvir agora uma canção, e você está convidado a cantar conosco. A Sônia vai nos dirigir esse. Bom dia! Queremos louvar o nosso Deus nesta linda manhã, cantando uma música que fala que Deus nos levanta. Mesmo quando nós estamos tristes, Deus nos carrega nos ombros e nos levanta. Vamos louvar a Deus. Quando estou triste e minha alma está cansada, quantos problemas fazem o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio, até que venhas ao meu lado sentar.
palavra que eu escolhi para servir de base para a nossa reflexão no culto de hoje é uma palavra que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, que assim vai dizer: Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente. E todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive que enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri! Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos, os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui a palavra do Senhor nessa manhã. Quero inicialmente dizer, antes de entrarmos para o texto específico de hoje, que ao preparar os apóstolos para pregar o Evangelho, Jesus ele nunca deixou de avisá-los das dificuldades e dos perigos que fariam parte desse trabalho que eles teriam pela frente. Ele diz em Mateus: Eis que vos envio para o meio de lobos. Tenham o cuidado com os homens, eles vos intrigarão aos tribunais. E assim ele vai descrevendo. O mesmo acontece com Paulo aqui também. Paulo está advertindo a Timóteo a fim de prepará-lo para lidar com tempos difíceis, que certamente chegariam também e que ele iria ter que enfrentar. E ele começa dizendo: mas você precisa saber disso. Nos últimos tempos sobrevirão momentos bem difíceis. E de lá para cá, as coisas só foram piorando. Portanto, o que nós precisamos enfrentar e ainda teremos pela frente, já foi alertado lá no passado. Paulo escreve a sua segunda epístola, esse texto que nós acabamos de ouvir, por volta do ano 64 a 68 depois de Cristo.
para convidar Timóteo a visitá-lo em seus últimos dias. E também Paulo tinha o objetivo de animar Timóteo em seu ministério contra os falsos mestres que estavam adentrando Éfeso. E nós vemos toda a sorte de dificuldades estabelecidas nos primeiros versículos desse texto. Enfrentariam homens cruéis. E a palavra vai nos lembrar sempre de novo que o cristão é cidadão do céu. Porque ele nos lembra em Filipenses, a nossa pátria está nos céus. Mas nós vivemos, sim, nesse mundo, um território hostil, governado pelo Deus desse século. Portanto, Timóteo teria que lidar com homens que rejeitam a verdade de Deus para seguirem os desejos e as inclinações desse mundo. E como nós vimos, Paulo ele faz uma lista desses atributos, destacando o seu egoísmo e o seu amor por tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Esse é o tempo e os homens que Timóteo haveria de enfrentar. E tais homens iriam certamente complicar a vida de qualquer servo fiel, porque além de fazer as coisas erradas, estariam encorajando outros dentro das próprias comunidades a rejeitarem a verdade, questionando a verdade, até parecendo ser espirituais, levavam uma vida de falsidade e iam assim enganando os mais fracos. A própria palavra também vai nos dizer que nos últimos dias sobrevirão tempos assim, onde os próprios eleitos de Deus haveriam de ser confundidos. Vejam como nós precisamos estar atentos e também preparados, porque esses dias já podem ser os tempos atuais, mas ainda virão tempos mais difíceis, onde eu e você que cremos, se não estivermos bem perto do Senhor, seremos enganados, porque eles virão como lobos em peles de cordeiro, diz a palavra. As maneiras e os métodos desses lobos em pele de cordeiro não são uma novidade. Até mesmo Moisés foi desafiado por homens como Janes e Jambres, vimos no texto. E agora preciso lembrar, os piedosos, diz o texto nos versículos 10 a 13, serão perseguidos. Temos aí um forte contraste com esses homens infiéis, olhando para o exemplo de Paulo. Este sim precisa ser seguido. Desde o momento em que Timóteo se converteu, ele testemunhou a vida do apóstolo, vendo a maneira como ele ensinava e também vivia a verdadeira piedade, era, portanto, modelo para ele. Timóteo vê toda a firmeza de Paulo e no meio dessas tribulações, é preciso dizer, a vida de Paulo não era fácil. Mas ele nos diz uma coisa muito bonita. Ele diz que o Senhor livrou de todas as suas tribulações. Notem bem, de todas elas. Paulo sabia, portanto, que ele não precisava se prender nas aparências ou naquilo que o mundo aparentemente mostrava, mas ele precisava fixar os seus olhos em Deus. E lembrar que, mesmo que aparentemente os ímpios prosperam, e se nós fizermos uma rápida olhada, eu convido você a olhar nessa semana para o Salmo de número 73 e também o 94, você vai dizer, parece que aqueles que praticam o mal, que enganam, que mentem, que trapaçam, acabam se dando bem, enquanto que os santos precisam perecer. E é assim mesmo, pelo menos nesse tempo. Mas naquele dia, diz o Senhor em Malaquias 3:13 e seguintes, naquele dia nós vamos ver qual é a diferença
entre o justo e o perverso. Naquele dia nós vamos ver o quanto vale a pena ser fiel a esse Deus. E mesmo que tenhamos que sofrer nesse tempo, terá valido a pena, porque de fato nós estaremos fazendo a vontade do Senhor. E olhando ainda para o nosso texto, os versos 14 a 17 apontam para a firmeza da palavra. Mais importante do que o bom exemplo de Paulo, Timóteo teve à sua disposição sempre a palavra, que era útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Timóteo aprendeu das sagradas letras, palavra inspirada pelo Senhor e que estava aí para orientar e dirigir também esse homem de Deus que agora se dispunha a servir. Tempos difíceis certamente sobreviriam sobre a sua vida e era preciso então estar firme. Portanto, nesse tempo, nós precisamos também de homens como Paulo e Timóteo, que confiam plenamente na palavra e que têm coragem de ensiná-la em verdade, temendo mais a Deus do que aos homens. Em Mateus vai nos dizer: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno toda a alma com o corpo. O que ele está dizendo aqui é que nós precisamos então tomar cuidado com aquele que pode matar a alma e o nosso corpo, e não temer aqueles que matam o nosso corpo. O corpo pode perecer, mas a alma vai vencer. E o primeiro desafio mostrado a partir dessa palavra é que nós precisamos estar de fato firmes. A igreja de Corinto, ela tinha uma mente aberta e tolerante a deixar permanecer a imoralidade infiltrada dentro da congregação. Ninguém buscava corrigir isso adequadamente. E Paulo explica então que esse tipo de impureza deixada sem correção pode destruir uma comunidade inteira de santos. É mais ou menos a história de uma maçã podre numa cesta de maçãs. Aquela podre vai fazer apodrecer aquelas que estão à volta. E por isso é preciso ter coragem para disciplinar. E disciplinar precisa ser um ato de amor também nesse tempo. Os versículos que nós ouvimos querem nos ensinar que nós vamos enfrentar também nesse tempo, no meio da comunidade cristã, no meio da nossa comunidade, pessoas que estão ali e que têm um pé em meio ao mundo e querem ter também um pé em meio ao povo de Deus. E isso não é possível, porque vão servir de mau exemplo as pessoas da igreja e da comunidade. E Paulo tem a coragem de dizer que essas pessoas precisam ser eliminadas do nosso meio. Eliminadas para que talvez quando estejam em meio ao pecado possam ter a mesma visão do filho pródigo e querer voltar arrependidas novamente ao convívio da igreja, dos irmãos. Essas pessoas hoje ainda estão infiltradas entre nós, sendo enganadas, sim, por falsas doutrinas e ideias que impedem que o trabalho missionário avance. Não são pessoas de todo más, mas são pessoas que impedem que a obra de Deus vá à frente. E esses acabam impedindo os eleitos de Deus a fazerem missão. Então vejam, a perseguição vem muitas vezes de dentro das próprias igrejas, mas não podemos parar e nos vitimizar por isso. Precisamos nos preparar para agir conscientes de que tudo isso já foi dito para que servisse de alerta e de instrução também, a fim de que agíssemos também nesse tempo com amor, mas acima de tudo com autoridade, se necessário,
não tolerando sob hipótese alguma aquilo que foge da sã doutrina cristã. E eu e vocês somos chamados então a enfrentar esse tempo com coragem, não temendo, não nos preocupando com aquilo que nós temos que enfrentar, mas sabendo que também por isso eu e você precisamos passar. E que precisamos sim então estar firmes do Senhor para vencer as adversidades desse tempo e para nos tornarmos em Cristo mais do que vencedores. E para que assim a igreja cumpra com o seu papel nesse tempo também, de alertar para a verdadeira palavra da verdade que transforma vidas. E o Senhor veio a esse mundo para que isso de fato estivesse acontecendo entre nós. Vidas estivessem sendo transformadas. Foi por isso que Ele morreu, ressuscitou e vivo está. Nós queremos ter uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, olhando para a Tua palavra nessa manhã, vimos que o jovem Timóteo foi exortado que viriam tempos difíceis. E esse tempo em que nós vivemos também não é diferente, ó Pai. Há muita resistência à Tua palavra. Há muitos falsos cristos enganando o Senhor com as suas filosofias e mensagens que destoam daquilo que diz a Tua palavra. Por isso, faze-nos estar atentos, alertas, a não cairmos, Senhor, nas ciladas do inimigo e vermos então irmãos padecendo por falta de conhecimento. Dá, Senhor, a todos nós o devido conhecimento e, Senhor, que possamos estar firmados em Ti para não sermos enganados também, conforme a Tua palavra vai dizer que no final dos tempos os próprios eleitos de Deus serão confundidos. Ajuda-nos, Senhor, para que isso não aconteça entre nós. Que possamos nos manter firmes na Tua palavra, Senhor. Que, acima de tudo, possamos buscar a orientação e a direção que vem do Senhor para os nossos dias. Para que, Senhor, possamos levar mais e mais pessoas ao pleno conhecimento da verdade. E que a obra, Senhor, de levar pessoas a isso não termine entre nós. Que possamos estar firmes como igreja, como comunidade, e que Tu possas estar, de fato, nos ajudando nessa tarefa que é Tua, mas que Tu confias a nós. A obra é Tua, a tarefa Tu confias a nós. Obrigado, Senhor, porque nós podemos aceitar com disposição a tarefa de fazer a Tua vontade nesse tempo. A tarefa de ensinar e evangelizar as pessoas que estão à nossa volta. E também de encorajar aqueles que iniciam a caminhada quando enfrentam tantas dificuldades. Por isso nós Te pedimos e também Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos nesse momento também ouvir mais um hino e, se você conhece, está convidado a cantá-lo conosco. Assim nós queremos terminar esse culto cantando mais uma canção que fala sobre a fidelidade de Deus. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim,
E assim nós recebemos a bênção de Deus, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre sua vida e permaneça com você hoje e sempre. Amém. Nós queremos nesse momento, então, aqui finalizar, desejando a você as mais ricas bênçãos de Deus para essa semana, que esse domingo seja um domingo especial e que você possa vivê-lo de fato para o Senhor. Tenha um bom dia, tenha um bom domingo, tenha uma boa semana, é o que nós desejamos a você.